Muito bem, agora eu só queria fazer uma colocação, até pegar carona na observação do Dom. Tivemos o impeachment do Collor, tivemos o impeachment da Dilma, do Fernando Henrique, impossível que ele viesse a acontecer, porque basta dizer que ele transformou o Congresso num balcão de negócios para aprovar a reeleição. E que continua, né, Prisco? Vamos falar sério. Exatamente. O balcão continua. Então, o Fernando Henrique jamais seria cassado. Ah, mas Lula também não foi cassado. Não foi cassado porque algumas figuras proeminentes à época, e não vai aqui crítica a ele, não, porque realmente o diagnóstico naquele momento era oportuno e pertinente, como o então senador e presidente nacional do PFL, o catarinense Jorge Bornhausen, que na verdade é natural do Rio de Janeiro, mas é catarinense do coração. Ele declarou: não, nada de impeachment. Nada de impeachment. Vamos deixar isso para 2026, está tranquilo. Não sei se foi com essas palavras, mas ele e tantos outros colocaram na mesma linha. Não, isso aí está morto. Se reelegeu em 2006 contra quem? Contra o seu atual vice, o Geraldinho, que se rebelou em relação a Fernando Henrique, em relação a Zé Serra, em relação a tantos outros tucanos, e não abriu mão da candidatura. Acabou conseguindo algo inédito. Fez no segundo turno menos votos do que no primeiro. Isso aí nunca foi registrado na história do Brasil. Bom, mas caçar Lula é diferente de caçar Collor e caçar Dilma. Disso não resta a menor dúvida. Só que o grau de desatino e de falta de juízo dele tem ganhado tamanha proporção que isso gera preocupação, sim. Já falamos aqui, Lula só foi libertado e teve seus direitos restabelecidos com a condição de Geraldo Alckmin ser o seu vice. Isso aí é pacífico. Bom, o que ocorre? Se ele continuar nessa balada, com essas declarações desastrosas, que colocam em xeque a economia do país, com um tiro no pé do seu próprio governo. Eu recebi aqui, da Veja, Lula diz que ainda precisa estar convencido se necessita cortar gastos. Mas, pessoal, na semana retrasada, o Haddad foi lá pedir, por amor de Deus, que ele virasse o disco. Porque o que ele quer é o seguinte: ele quer equilíbrio fiscal, mas não por conta da redução dos gastos do governo. Um paquiderme que gasta muito. E não estou falando das viagens dele, paga 80 mil numa suíte. Isso é uma tristeza. O pai dos pobres fazer isso com o miserável do Nordeste, que mal e mal consegue viver. Mas nem entro nesse aspecto, eu entro na gastança. E outra, gastando mal o dinheiro. Agora, ele declarar que precisa ser convencido para conter os gastos, quer dizer, isso é de uma declaração absolutamente despropositada. O que o empresariado acha disso? O que a Faria Lima acha disso? O mercado financeiro, daí ele vem com esse papo que os juros é jogo do mercado, os juros estão crescendo em função das suas declarações. Foi só ele ter recolhido a guarda, os juros baixaram ao natural. Simples assim. O avô do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que respondia, claro, pelo nome de Roberto Campos, foi preciso lá atrás. Situação inflacionária, questão dos juros, tudo depende da política monetária. Simples assim. Só que o Lula de hoje não é aquele Lula com a cabeça no lugar,
emocionalmente preparado, inteligente sobre o aspecto do seu comportamento. Não. Se ele continuar nessa balada, olha, tudo é possível. Nós sabemos que Arthur Lira e o Centrão, eles funcionam de acordo com a sinalização, nós sabemos de quem. Nós temos um aspecto, Prisco, que eu quero só aproveitar aqui. Só para completar, o PIB nacional. E o PIB nacional está em São Paulo. A partir do momento que esse grupo pequeno perceber que o país está caminhando para o precipício, tu não tem a menor dúvida que a coisa pode degringolar. Você considera isso provável? Eu não considero improvável, mas também não considero impossível. Eu não considero provável, mas não considero impossível. Entende? Vai depender do seu comportamento e do andamento da situação econômica. Pressão popular? Não vai ter. Esqueçam. A população brasileira foi intimidada e amedrontada por Alexandre de Moraes. Deixa eu só fazer uma observação final. O interesse que a sucessão da presidência da Câmara está despertando é a maior demonstração que tem algo nos bastidores. Tem algo nos bastidores. O Arthur Lira vai fazer o sucessor. O Jair Bolsonaro já disse que apoia quem ele escolher. Ele já declarou de que o nome que ele indicar poderá ser vetado pelo Lula, mas quem vai arbitrar esse processo é o Arthur Lira, que não quer ir para a sombra como o Rodrigo Maia foi com a eleição do próprio Arthur Lira. Entende? Nós vimos que não tinha nenhum motivo para caçar Dilma. Dilma não foi caçada pelas pedaladas. Ela foi caçada porque ela perdeu as condições de continuar comandando o país. Se o Lula continuar nessa balada, por isso que eu falei, hoje eu considero improvável, mas não é impossível. Mas se ele... Até porque caçar Lula é diferente do que foi caçar os outros. Né? Mas se ele continuar nessa balada, ele corre, sim, um sério risco. A questão das emendas parlamentares são importantes, mas hoje o presidente da Câmara tem uma força impressionante, até porque boa parte das emendas são encaminhadas e determinadas por ele no orçamento secreto. Além do que, a Câmara tem um orçamento bilionário. Hoje, Arthur Lira tem mais do que o dobro dos votos do Palácio do Planalto, leia-se Lula da Silva, dentro da Câmara dos Deputados. Então, para fechar, Almir, eu só diria o seguinte: se o Lula não tomar jeito, ele corre um sério risco. E vale lembrar, a eleição é a 1º de fevereiro de 2025. Ele sendo cassado a partir de 1º de janeiro do ano que vem, assume Geraldo Alckmin. Cassado ainda esse ano, nova eleição. Então, não resta a menor dúvida que, se ele continuar esticando a corda, ele corre o sério risco de se transformar numa Dilma e o Alckmin num Temer.